sem nenhuma, então o que for necessário, a demanda vai ser direto para a coordenação, para mim, para o professor Éder, porque de fato não temos a secretaria e talvez a resolução não seja tão rápida, porque algumas questões burocráticas a gente não está tão habituado a resolver, mas a gente tenta descobrir como fazer para também atender vocês. Então, eu preparei essa apresentação, separando então essa parte de apresentação da coordenação de secretaria, falar um pouco das áreas de concentração no PPGL, que a gente tem uma área, tem 2 linhas de pesquisa, e aí até essa importância de, às vezes, buscar um direcionamento da pesquisa a partir das linhas de pesquisa do programa, a composição da grade curricular, então essa distribuição entre disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, o montante de créditos que vocês precisam cursar ao longo do curso, falar um pouco da perspectiva de bolsas atual que a gente tem e também dos professores que compõem o nosso quadro docente. Então, eu não sei se todos vocês já têm acesso a esse WhatsApp, ele é um número fixo, 3293-5047, mas ele é o WhatsApp da secretaria que responde. Assim, nesse momento, em exceção em função da greve, que não, senão as dúvidas administrativas, burocráticas, preciso de uma declaração, preciso de um documento, manda para a secretaria. Até hoje eu recebi uma solicitação do Bruno, para um documento para passe de ônibus. Se alguém precisar, pode me mandar, que eu assino, não tem problema, só tem gente que eu assino e vocês conseguem acessar também a questão do passe de ônibus. Acho que todos vocês estão, né, no grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp dos alunos, onde a coordenação repassa os informes, então é importante assim, ficar atento ali, porque não são muitas mensagens, são mensagens assim, de questões relativas aos alunos, de eventos específicos, então ele é um grupo fechado justamente para não ser poluído com um excesso de informações. Até no outro dia da colina eu falei, a nossa ideia não é que vocês não se comuniquem, a gente até incentiva, cria um grupo dos alunos, cria um grupo entre vocês, para vocês se comunicarem, para se tornarem mais próximos também. E aí temos também os 2 e-mails de contato, que é um que vai diretamente para a coordenação, o outro para a secretaria. Os 2 são administrados pela secretaria e a gente vai dando conta conforme chegam as demandas. Às vezes tem, mandou um e-mail, demorou um pouco mais a responder, demorar um pouco mais, não é 15 minutos, não é no mesmo dia. No dia seguinte pode mandar um WhatsApp, se for alguma coisa urgente, que a gente visualiza de forma mais rápida. Uma questão relevante assim, de se ressaltar, né, que o professor Éder comentou na outra noite, né, nós somos um mestrado acadêmico, principalmente voltado, né, para essa formação acadêmica, para essa continuidade, tanto para ingressar em sala de aula, quanto para a continuidade, né, para o segmento da pós-graduação em nível de doutorado, posteriormente. E o nosso curso, ele é um curso presencial. Muitas das atividades que até um período atrás nós tínhamos de forma remota, elas nos foram inibidas de praticarmos. Então, nós temos portarias novas da CAPES, da própria FURB, regulamentando que as atividades ocorram de forma presencial. A gente tem um percentual que nós podemos trabalhar nas atividades híbridas, mas é aquela coisa, porque não oferece a disciplina de forma remota, a CAPES não permite, FURB não permite. Nosso curso é presencial, as nossas atividades são presenciais, o curso é vespertino. O curso ocorre no turno da manhã e tarde. Na verdade, não é vespertino, é diurno, né? Então, a gente tem atividades da manhã e de tarde. De forma eventual, nós oferecemos alguma disciplina no curso, no turno noturno também. Mas não é aquele dia, eu vou cursar todas as disciplinas no turno da noite. Não vão ter ofertas suficientes, porque essa questão de que a maior parte do nosso corpo docente é o corpo docente que atua na graduação dos cursos de geografia também. O nosso curso de geografia é noturno, os nossos cursos de licenciatura e bacharelado. Então, o mestrado é justamente diurno para a gente conseguir conciliar essas agendas. Então, aos alunos trabalhadores, é importante que tenham, né, essa dispensa para 1, 2 dias da semana cursarem as disciplinas de forma presencial, né, que serão diurnas. E até o Ulisses falou, né, a gente tem mais
liberdade, né, no mestrado, né, para fazer a nossa construção acadêmica, e isso é muito verdade, porque a gente não monta a obrigação, por exemplo, de fazer 5 disciplinas no semestre, não vão ser todas as tardes que vocês vão ocupar. Vocês cursando 3 disciplinas a cada semestre, nos 2 primeiros semestres, vocês já vão dar conta dos créditos. Mas nós temos outros elementos que fazem parte dessa produção, dessa construção discente, que é essa questão de participar de eventos. Então, a Giancarlo, né, já estava falando do nosso evento da Rede de Estudos Agrários, o professor Miguel estava falando do evento da Rede Braspor. Então, são oportunidades. A gente vai ter agora o Fórum Gaúcho da pós-graduação que vai acontecer em Pelotas. Tem um outro evento na área da geomorfologia, se não me engano, que está sendo organizado em Pelotas também. Então, a gente está até organizando, fiz a provocação para o João, mas a ideia depois é até expandir para o programa, para a gente fazer uma planilha coletiva dos eventos futuros que nós vamos ter agora, 2026, 2027, nós já temos na agenda. Qual é o evento, qual a data que o evento vai acontecer, qual o prazo para o envio de trabalhos, qual cidade vai acontecer. Então, daqui a pouco a gente pode já fazer um planejamento também da distribuição dos nossos recursos. Depois a gente vai falar um pouco, a gente tem um recurso financeiro para apoiar a ida dos discentes aos eventos acadêmicos, onde a gente busca fazer uma distribuição equitativa para que todos possam acessar esse recurso. E aí até a Giancarlo comentou, na outra noite a gente falou bastante, né? O Miguel também comentou, nós subimos para a nota 5. O que isso muda para nós? Nesse momento imediato ainda nada, porque os programas ainda estão em fase de recurso e pode ainda mudar a nota de algum programa. Mas para o próximo ano vai aumentar o nosso recurso PROAP, que é o recurso financeiro para financiar a pós-graduação. Ao que tudo indica, vai aumentar o nosso montante de bolsas também para distribuir entre os alunos. Então, é importante que a gente mantenha essa nota alta. E essa nota alta, ela depende basicamente dos professores e dos alunos trabalharem nessas frentes. Em dissertações de qualidade, então, a relevância vinculada à nossa área de concentração, então, aqui principalmente no âmbito da pesquisa, a extensão universitária, então, a partir do impacto social, e aí até a gente, talvez eu vou puxar uma coisinha que o Miguel vai fazer depois, a gente não tirou uma nota máxima na parte de impacto social do PPGEL, porque a comissão que nos avaliou colocou ali. Nós ressaltamos bastante atuações frente a políticas públicas, atuações dos professores, pesquisadores, junto às comunidades, mas a gente não trouxe descrito a participação dos alunos. Então, talvez isso é uma conversa depois que a gente vai fazer mais próximo com vocês, de onde que vocês atuaram, o que vocês fizeram, porque a gente só consegue saber as questões da extensão a partir de relatos, que são muitas coisas que não são documentadas no currículo Lattes, que nem a produção de livros, de artigos, que a gente consegue pegar dali e ir computando e fazer um texto. Mas aí a parte do impacto social, a parte da atuação discente, é importante que vocês participarem de uma audiência pública, atuarem em alguma resolução que está sendo construída, fazem parte de um grupo de trabalho. Nos mandem um e-mail com 3, 4 linhas, dizendo, eu quero relatar que eu estou fazendo parte disso, talvez possa ser importante para o PPGEL do impacto social. Coisa sucinta, não precisa ser nada formal, só para a gente juntando informações para a gente conseguir construir o nosso relatório. Então, essa questão também da constância. Lá no final do ano a gente vai procurar vocês para saber o que vocês fizeram. E talvez o que vocês fizeram em março, abril, já não vai mais ser tão fresco na memória de vocês, que não vai ser nem relevante para nos contarem. Só que se vocês nos registrarem agora, a gente vai já compilando essas informações e catalogando. Bem. Em relação aos ingressantes, né, só vale a partir do que você ingressou, né? Então, o pré-ingresso que vocês fizeram não conta para nós. Do ano passado, por exemplo, vocês ingressaram, não conta nada. E outro detalhe, eu nas férias, acabei nos 3 dias das férias, estava junto com o coordenador do programa de pós-graduação, da Federal do Ceará, que são Conselho 7, passaram bastante. E me relataram um fato, né, que faz parte da PEC, da comissão ali, o histórico foi da presidente da CAPES, né? Então, eu acho que em relação aos eventos que a gente já comentou, até estimando dos professores também, foi
chamado a atenção, né, um detalhe que a gente tem que marcar a presença do físico nos eventos da TEC. E às vezes algum programa diz muito em relação à presença desse programa neste evento específico. A política rola lá nesse evento. É lá que se sobe e quem que desce é lá. Isso para os professores, nos bastidores e a presença dos alunos das instituições. Isso também fica observando a adesão dos programas. Da escola. De uma pessoa que foi já presidente da área da José da Casa. No ano passado, a gente marcou forte a presença de sempre, principalmente, né, usando 3, 4 veículos de locomoção para chegarem na TED de Vinícius. Foi, né? Mas foi uma comitiva grande, né? Sim, mas a participação da FUG, ela foi perceptível, foi relatada dos alunos, mas os docentes também. 12. A docente também, o pessoal está mais dos bastidores ali, que fazendo a politicagem. Sim, foi difícil. Então, essa questão, né, que eu estava comentando da área de concentração, então, principalmente pensando um pouco, né, no nosso contexto do município de Rio Grande, né, que é permeado pelas águas, tanto da Água dos Patos quanto do Oceano Atlântico, pela vocação institucional da própria universidade. Isso também foi uma recomendação da CAPES alguns quadriênios atrás. A gente tem uma área de concentração que é a geografia das zonas costeiras, que são os processos relacionados. E aí aqui a gente pode pensar tanto as pesquisas na linha de pesquisa dos sistemas urbanos regionais, quanto dos sistemas naturais. Então, essa é a ênfase de trazer alguma relação com o costeiro. Então, pode ser a partir das comunidades tradicionais, pode ser a partir da pesquisa com a área costeira propriamente enquanto um recorte, enquanto uma questão mais física. Então, é importante assim, que nós mantenhamos uma fidelidade de uma porcentagem considerável de dissertações que conversem com a nossa área de concentração. Isso não quer dizer que todas as nossas pesquisas precisam ser nessa área de concentração, mas para fazermos jus à manutenção da área, de que grande parte das nossas pesquisas sejam, né, nessa área de concentração. E aí, aqui falando um pouco, né, das nossas 2 linhas de pesquisa, vocês já devem ter a sua linha de pesquisa definida, e aí a gente tenta também a cada semestre ofertar um número X de disciplinas similar entre as 2 linhas de pesquisa, as disciplinas conceituais. Então, a primeira linha é a análise de sistemas naturais e ambientais, com ênfase no sistema costeiro, e a segunda é a análise urbano-regional, com ênfase no sistema costeiro. Então, percebo que até as linhas de pesquisa também acabam tendo essa ênfase com o sistema costeiro. Na nossa grade curricular, a grande maioria das disciplinas do mestrado são optativas. Nós temos 2 disciplinas que são obrigatórias para todos os discentes. A primeira, que é a seminário de dissertação. Aos ingressantes, vocês vão cursá-la no próximo semestre. Aos veteranos, vocês já cursaram ela. Então, ela é uma disciplina que ela é uma pré-qualificação, onde vocês vão apresentar um projeto mais elaborado em cima do projeto de ingresso de vocês. Então, é aquilo, trabalhar em cima daquele projeto. Nós vamos ter a disciplina ofertada, o seminário de dissertação, onde então o professor vai orientar um montante de páginas, o que se espera de introdução, de metodologia, para vocês fazerem essa construção. Então, é algo que vocês já podem começar a trabalhar nesse primeiro semestre em cima desse projeto. No segundo semestre, então, vai ser essa disciplina de seminário que é obrigatória para todos. E depois a outra disciplina, então, obrigatória para todos, mas que é uma disciplina muito mais de manutenção de vínculo com a pós-graduação, que é a orientação e elaboração de dissertação de mestrado. Então, a partir do momento que vocês já tiverem cumprido todos os créditos, os alunos do segundo ano, por exemplo, agora não tenho nenhuma disciplina para cursar mais, já cumpriu os créditos obrigatórios, matricula nessa disciplina de orientação e o trabalho de vocês vai ser justamente trabalhar junto com o orientador de vocês nesse processo de construção da pesquisa. E aí, aos bolsistas
grande maioria das nossas bolsas tem a obrigação do estágio de docência na graduação. Então, aí também vocês conversam com o orientador de vocês e ele vai direcionar em qual turma vocês vão atuar enquanto estagiário de docência. Então, vocês vão entrar em sala de aula, trabalhar na preparação daquela aula. Normalmente são 3 a 4 encontros que o aluno ingressa em sala de aula e ministra a aula. É uma disciplina de 2 créditos e o restante dos créditos é contado nesse processo de preparação de aula, de preparação de relatório, pós-estágio de docência. Vamos seguir para a Só para complementar, o estágio é feito na graduação, né? Com turmas da graduação. Isso, para deixar claro. Não é mais aqueles estágios do ensino médio. E até alguns professores, não tem, né, ingressante agora, mas a Maiara, né, tem aluno ingressante agora, a Sandy, mas ela não tem uma disciplina aqui, mas certamente ela vai fazer contato com algum professor daqui ou de alguma instituição para facilitar esse estágio. Então, para vocês fazerem o estágio de vocês conversam com o orientador de vocês, que ele vai ter o direcionamento em qual sala que vocês vão entrar. Vocês não vão fazer uma busca ativa por estágio, é o orientador que faz esse papel, certo? Disciplinas optativas, elas estão todas no nosso site. Eu só fui colocando aqui, trazendo os professores responsáveis, mas isso eu também peguei ali do site. Acho que a gente não precisa se deter sobre elas, só sobre essa divulgação científica, que eu acho que tem uma peculiaridade, e a gente já fala dos montantes de créditos. Pode passar, João. E aí, essas disciplinas, como que está sendo ofertada nesse semestre, sabe? Nós temos a 1, a 2 e a 3, que elas têm cobranças distintas. Qual? A 2? Então, vamos começar pela 2, que está sendo ofertada agora. O que se espera, então, do aluno que vai se matricular na disciplina de divulgação científica? É a elaboração, a partir da orientação com o seu orientador, de um capítulo de livro no livro científico. Pode ser livro físico, pode ser e-book, mas onde o autor, o aluno, ele conste como autor principal. Então, o discente tem que ser o primeiro autor, e aí o orientador ou um outro orientador pode entrar junto na publicação. Então, até os ingressantes, se matricularem nessa disciplina, é preciso que já converse com o seu orientador se efetivamente vão ter condições no primeiro semestre de enviar um trabalho com um capítulo de livro, se já tem algo, digamos assim, na manga, pensado estrategicamente. Porque se não for o caso, deixa para se matricular no ano que vem, ou no semestre que vem. Todo semestre a gente oferta uma das 3, a gente vai fazendo um rodízio. Então, no próximo semestre certamente vai ser a 3 e depois a gente volta para 1 de novo. Então, é a 3. É a 3? É a 3. Então, a 3 é a mais tranquila de todas. A 3 é a publicação em anais de eventos. Então, é isso de tu participar do evento, o teu trabalho ser um trabalho completo e ser publicado em anais de evento. Eventos nacionais ou internacionais. Não pode ser, por exemplo, foi para o anais do MPU. Não, é um evento regional. A gente quer trabalhos completos. Por quê? Porque são as coisas que a CAPES avalia no processo de produção científica. Então, trabalhos completos em anais, capítulos de livros e artigos científicos em revistas. Então, a 3 então, é isso. Tem algum evento pensado para vocês irem? E, normalmente, a gente não limita a um semestre. Nesse ano de 2026, vocês têm algum evento planejado para ir? Beleza, se matricula na disciplina que a gente segura até o final do ano para acreditar os créditos. Então, não dá reprovação se até junho não conseguir mandar. Porque, geralmente, os eventos da geografia se concentram no segundo semestre. Então, no segundo semestre, a gente tem possibilidades. Então, a gente não vou fazer um desencorajamento total para um capítulo de livro ou para em artigo. Eventos é possível, é tranquilo, assim, de ingressantes participarem. E a gente tem um rol de eventos grandes que vão acontecer esse ano na geografia. Os que estão cursando agora a divulgação científica 2,
estão procurando uma chamada, o braço portátil é uma chamada aberta comigo. Ela não é específica de impacto direto, ela é totalmente aberta. Até 30 de março, você pode enviar o seu capítulo. Como é que é o processo? Você envia, vai para 2 avaliadores, um português e um brasileiro, depois tem a devolutiva, tem as correções, aí foi publicado sempre no mês de outubro. Esse ano vai ser novo, vai ser dia 4 de novembro a publicação. Então, os que estão fazendo, mandem uma oportunidade já para despachando esse material. A gente sempre manda para revisores que realmente são da área, né? A gente procura sempre priorizar. O Carlos mandou um trabalho sobre a parte do UFC e comunidades excepcionais. A gente procura sempre atender essas 2 demandas, o máximo possível para poder qualificar o trabalho dele. Tá? Então, envie, tá? As devolutivas são rápidas, né? Eu me senti bastante. Porque um dos editores sou eu, então. Então, manda. E é importante ver, às vezes, essas chamadas que os nossos colegas divulgam aqui, porque fazem parte do corpo editorial, tem essa resposta, uma atividade maior, porque eu tenho artigos em revista com o ex-orientando meu, que está no doutorado já, que já fez 2 aniversários em revista esperando aceite. Então, tem isso também na ajuda de processo. Complementando, se você está falando que o primeiro semestre ela está fazendo, a chamada sempre está em fevereiro. Então, vocês já podem vislumbrar na primeira chamada já enviar. Também do ano que vem. E em relação a isso que comentou por isso, para complementar a participação das revistas, comentasse. Eu já vi revistas sair 3 meses, já vi sair em 2 semanas um artigo, já vi demorar 2 anos para sair. Então, é importante também já a gente ter conhecido nas revistas, editou alguma coisa, e falar, só mandar um artigo me avisa, vou dar uma revisada aqui. Então, sempre acontece. São 2 créditos a disciplina de divulgação científica 3, tá? É importante para quem já tem outra disciplina de 2 créditos, ou estágio de docência, né? Porque você tem que somar 24 créditos. Né? Então, é divisível por 4, né? Ou 2. Então, sempre é importante você, quando cursar uma disciplina de 2 créditos, já pensar em outras de 2 créditos. Né? Por exemplo, divulgação científica, né? E estágio de docência. Você vai totalizar 4 e você vai conseguir somar pontos, né, de forma mais fácil dos 24 créditos. As outras 2 são 4 créditos, né? Que acabam, digamos assim, tendo um grau de dificuldade maior e enviar para uma análise de eventos. Então, são 4 as outras 2. Então, aqui, falando dessa questão dos créditos, até que o professor Éder estava falando, então vocês precisam cursar 20 créditos em disciplinas eletivas ou optativas, mais 4 créditos da disciplina de seminário de dissertação, e a gente chega aos 24 créditos. E aí a gente soma ainda a disciplina obrigatória de orientação e elaboração de dissertação de créditos, de dissertação de mestrado, que são 6 créditos e totalizam 30 créditos. Então, em resumo, são 24 créditos em disciplinas. Então, é aquilo que eu comentei, são 3 disciplinas no primeiro semestre, 3 disciplinas no segundo semestre. E aí a gente incentiva também que no segundo ano vocês tentem não pegar a disciplina, tentem reservar ele para a orientação da dissertação. Porque no terceiro semestre, vocês obrigatoriamente precisam qualificar. E para qualificar, vocês precisam ter cumprido todos os créditos. Então, créditos aqui somados entre obrigatórias e optativas. Dúvidas em relação aos créditos, até os ingressantes, os veteranos também, a gente está com um período de correção de matrículas abertas. Vi agora que quero adicionar divulgação científica, quero cursar uma disciplina que eu achei que eu tinha pego o crédito suficiente e vi que não peguei. Procurem a mim, o professor Éder, que a gente faz o ajuste da matrícula ainda. A gente também tem, por favor. No meu caso, eu fiz esse ano passado, né? 3? Foi, somou 12 créditos. Aí agora eu me matriculei em mais 3. Só que no caso é 2 de 4 dá 8, né? E mais um de 2. Aí fecha 10.
matérias. E aí depois ficam 2 créditos para cursar no segundo semestre. Ele já fecha no segundo semestre, cursando uma disciplina que já fecha todas. Ele só precisa pedir aproveitamento das disciplinas que depois o professor Éder vai explicar o procedimento para fazer essa licitação. Fez como especial, mas tem que pedir igualmente para ser aproveitado. Isso. Mais alguma dúvida em relação às disciplinas? Prova de proficiência, nós também temos a obrigatoriedade, então nota mínima 6, a gente aceita de outras instituições, como um atestado, é só protocolar na secretaria, depois o professor Éder, na apresentação, vai falar um pouco de como fazer esse protocolo. Língua inglesa, espanhol e francês são as línguas que o programa aceita, então proficiência é uma dessas 3 línguas, e a gente incentiva até que, para quem pensa, por exemplo, em fazer o doutorado, faça o espanhol para o mestrado, porque muitas instituições no doutorado não aceitam o espanhol. Não é do tipo, vou fazer o inglês agora, depois para o doutorado vai ter que ir para o francês, para o alemão, porque o espanhol não é aceito. Então, é uma dica, não é nenhuma obrigatoriedade. Exame de qualificação. Deixa eu só sobre a prova de proficiência, ficarem atentos a esses editais, né, as datas. Aqui na FURI, eu acho que quem já está mais habituado já está no calendário acadêmico a data da abertura do edital e também buscar em outras universidades, né? Geralmente são provas que são feitas de forma remota, né? Então já tem que ir prospectando isso. A UFSC já faz isso, não. Tem uns que tem uma periodicidade maior, né? E o importante também é que não deixem para a última hora. Vocês não ficam sem ter prova de proficiência. Eu resolvo em uma semana, a UFSC faz toda semana. Nem sempre a gente passa de primeira na prova. Sim. Então, vejam com antecedência, assim, na obrigação, no primeiro ano das disciplinas, coloquem a proficiência também. Para que no momento de chegar a qualificação vocês estarem tranquilos e não com mais uma questão, né, para resolver. E aí depois, no final dos 24 meses, nós temos a defesa da dissertação. E aí até aquilo que eu comentei no começo, né? Nós somos um mestrado presencial. Nós temos a portaria da FURB, que em cima da portaria da CAPES, que saiu recentemente, e todas as defesas de qualificação e as defesas finais de dissertação, o aluno que vai defender, obrigatoriamente deve defender de forma presencial. Mas o aluno é de outra cidade, não, a defesa é presencial. A única exceção que a portaria prevê é se o aluno está em uma unidade internacional. Caso contrário, ele tem que estar de forma presencial. E é muito no sentido de que a preparação atrás de uma tela não é a mesma da preparação de um aluno que vai depois para o mercado de trabalho para uma sala de aula. Então, não é algo próprio do programa, é uma resolução maior que nos impõe essa obrigatoriedade. E entrega da versão final da dissertação, né? Sim. Então, assim, o rito final para a CAPES é a defesa. Mas para a instituição é a entrega da versão final como a entrega da biblioteca. O diploma só vai ser solicitado se a versão da PDF da dissertação esteja protocolada na biblioteca. Na real, são 2 protocolos, né? Eu passei por isso Tem primeiro a ficha cartográfica da biblioteca, que ela comentou, e a segunda, a solicitação para a PROPESP, da questão da edição do diploma, que aí vai entrar a dissertação final, a ficha cartográfica da biblioteca e a proficiência que tem que ser enviada. Que aí é outro processo, 2 processos diferentes. E agora a solicitação dos alunos, tá? E a via SEI, né? A via SEI que é feita. Aí, não sei se vocês chegaram a fazer já o passo a passo. Eu acho que ainda não. É via protocolo digital. Tem a secretaria envia via SEI, né? Os alunos enviam protocolo digital nessa solicitação. Então, aqui reforçando mais uma vez, né? Além das disciplinas, a produção acadêmica, então, busquem participar dos eventos, às vezes é aquele evento que vocês vão mais para aprender e depois acabam, né, tendo as ideias para as publicações. Às vezes, o evento que conseguiu enviar naquele momento foi um resumo simples ou um resumo expandido. Aproveita depois para expandir aquela
aquela pesquisa, talvez para submeter para uma revista. Então, é importante, assim, vocês pensarem nessa construção de currículo, tanto para o programa, mas quanto individualmente para vocês também, para quem for buscar depois entrar numa vida acadêmica de doutorado ou até mesmo para a sala de aula. Às vezes tem essa questão da comprovação do currículo Lattes também. E aí, pensando na questão dos pesos, um artigo em revista, ele acaba tendo um peso maior. Depois os livros e depois os anais em eventos. Então, às vezes a gente não acha que é a mesma coisa, mas não, tem pesos de avaliações distintas. Em relação às bolsas, eu imagino que muitos estejam ansiosos, nós temos 5 bolsas de mestrado atualmente, né, a gente fez o processo seletivo, então a classificação foi publicizada, e nós temos 5 bolsas que foram implementadas em fevereiro do ano passado e agora em março vencem, vão então contemplar então, os primeiros colocados ali naquela lista. É importante atentar que aquela lista de aprovados, ela vai ter uma numeração um pouco distinta, tá, ali colocada por 2 motivos. A gente tem 30% das vagas reservadas para as ações afirmativas, então, a cada leva, por exemplo, nós vamos ter 5 bolsas que vão ser implementadas ao mesmo tempo. Desses 5, 30% vão ser cotistas, então eles podem subir na classificação. E a outra questão é uma questão que está clara lá no edital, que as bolsas elas são distribuídas de forma equitativa entre as linhas de pesquisa. Lembra? A gente tem ali sistemas naturais e também tem o urbano regional. Então, nós tivemos uma primeira bolsa que foi implementada agora do aluno Gabriel, que é uma bolsa CNPq de 24 meses, que fomos contemplados. Ele é cotista e é da linha urbano regional. Então, ele foi o primeiro contemplado. O seguinte vai ser da linha sistemas naturais, ambientais naturais. Depois vai ser urbano regional, assim sucessivamente. Então, em alguns momentos, se vocês tiverem dúvidas ali sobre a classificação, a gente pode apresentar que a gente vai respeitando o que está posto no edital. Então, não necessariamente quem está em segundo vai ficar em segundo, pode ficar em terceiro, tá? Nesse sentido. Vamos voltar para você. Eu não sei se eu entendi. Isso vai ser enviado, esse documento, com a classificação de quem vai pegar a bolsa ou não, vai ser enviado para a gente? A gente não tem essa questão de quem vai pegar a bolsa Sim, ou não, mas porque a gente acaba... a ordem. A lista com uma organização correta, porque a última lista que a gente recebeu, né, da classificação final, é por ordem de inscrição. E aí, tipo, todo mundo fazendo cálculos e tentando organizar por si quem vai pegar a bolsa ou não. Na ordem, né, no caso, de classificação de verdade. Esse documento com essa classificação vai ser encaminhado para a gente, com a distribuição entre as linhas, porque fica muito confuso ainda, né, se é só por ordem de inscrição, por exemplo. Sim, é isso mesmo, cara, assim, é confuso mesmo, tá? Até pra gente. E por quê? Vocês veem uma bolsa específica lá da Pró-Reitoria. Essa aqui, concretamente, vai ser para ações afirmativas. Aí a pessoa que está na lista não é das ações afirmativas, vai para o próximo. Tá? Ou vem lá, uma demanda social ou uma concorrência, a gente consegue. Então, assim, em outras palavras, isso. Né? Nós não temos condições de divulgar uma lista, por exemplo, da ordem perfeita que vai ser implementada na Bolsa, porque isso não depende da gente. Isso depende da oferta lá da Pró-Reitoria e do que está sendo disponibilizado. Tá? Então, assim, a resposta é: a gente não tem que fazer essa lista, né? E o compromisso da gestão aqui, né? Tanto da coordenação como da comissão de bolsa, é a gente seguir o ranqueamento, né? Seguir as regras da Pró-Reitoria, e o que a gente pode melhorar talvez seja a divulgação dessas implementações, né, Jorge? Pode ser feito isso, né? Já saiu, entendeu? Isso. Ó, já foi implementado isso. Como é que segue a ordem? Exatamente. Talvez a gente possa ir complementando essa tabela, recebeu bolsa, se é urbano regional, se é para concorrência, se é ação afirmativa,
Porque internamente a gente tem essa lista dessa forma, Carlos, mas a gente não pode dar publicidade nela, porque a questão pode mudar e vai ser aquela coisa, não, mas eu era o próximo, como que eu não vou ser contemplado? Porque nessas especificidades que o Éder coloca, às vezes a gente recebe bolsa, ações afirmativas para mulheres mães. A gente cata todo mundo do programa. A gente tem alguma mulher, mãe, que é ação afirmativa e não foi contemplada, então toda a possibilidade de bolsa também a gente submete a candidatura, por exemplo, essa bolsa que é uma bolsa nova que veio para o programa, que a gente participou de um edital, que aí o projeto necessariamente precisava ser vinculado com as mudanças climáticas. Às vezes a temática do projeto também direciona para a bolsa. Daí a gente fez a consulta para o primeiro colocado. O projeto não era na temática, consultou o primeiro colocado, consultou a orientadora. Vocês conseguem adaptar o tema? Tem interesse de adaptar o tema para pegar essa bolsa? Sim, nós temos, beleza, então vai ser implementado. Então, a primeira bolsa, Urbano Regional, Ações Afirmativas, foi implementada. Um detalhe, se não seguir foi implementado, vai devolver. O outro coloca também. O aluno pegou bolsa, não defendeu, vai devolver. Ele vai cobrar. Vai devolver. É prefiro você reprovar o mestrado do que você não defender. Se não defender, gera uma cobrança. E provavelmente no segundo semestre vem mais uma dessas bolsas de 24 meses, que é o tema de mudanças climáticas, né? Está previsto dentro do projeto que a Folha participa. Né? Então você pode ver essa complexidade. A gente tem dentro daquela lista, a gente tem que ver, bom, quem trabalha com mudanças climáticas? Né? Quem é o próximo? Quem... Né? Essa é a dificuldade nossa também, tá, Carlos? Não é uma vontade. Não, eu entendo. É porque nessa que a gente ficou, assim, uma galera conversando entre si, tipo, tal fulano tirou tal nota, mas será que é essa afirmativa? Será que é... Qual a linha de pesquisa, né? Porque tá todo mundo desesperado, assim, né? A lista com os nomes, se é ações afirmativas ou não, e a linha de pesquisa, isso a gente pode divulgar. O que eu não posso divulgar é o ranqueamento, porque o ranqueamento vai ser a classificação que está ali. E aí é só vocês automaticamente fazerem. O ranqueamento vai chegando, né? Chegou a especificidade X. Quem é? Fulano tal. Mas eu entendo que é complexo. Assim. Tá, mas com essas informações a gente pode divulgar, tá, Gabriel? A gente bota lá no grupo dos alunos, mas aí porque internamente a gente já fez. O 1, 2, o 4 virou o 3, Só que é algo que não é fixo. Aí, imagina eu divulgar e depois, não, era a minha vez, está aqui. Não, a gente não é tão rígido assim, porque depende, né, dessa... E também fica sempre a porta aberta para o diálogo. Se tem assim, dúvida, qualquer um de vocês tem dúvidas sobre isso, né? Aí a gente pode comunicar, vocês lá, vocês memorando lá, essa aqui é ação afirmativa, isso aqui é para concorrência, para dar transparência para o processo, tá? Uma das coisas que a gente se preocupou muito né, já que ela participou, assim, né, de a gente ser mais honesto possível, né, com o processo seletivo, com o edital, assim, né? Se o rigor do edital e a gente tem essa leitura de que por trás de todo aquele rigor do edital tem as pessoas ali anunciando pela bolsa, a gente sabe disso, mas como tudo é tão regrado, né? É isso. Desculpa ser o chato de ficar aqui. Mas uma outra coisa sobre essa questão do edital, de mandar os documentos, de mandar os trabalhos, enfim, né, as documentos anexados, quando tem um período do recurso, né? Eu acho que fica um pouco difícil entrar com um recurso sem mesmo saber o que não foi, o que não foi contado. Tipo, ano passado, por exemplo, quando eu entrei com o projeto, eu tirei uma nota X. Aí eu entrei e fui entrar com recurso, mas eu não sei o que foi avaliado ali, o que foi descontado, o que não foi, né? O que foi, o que não foi. E aí fui entrar com recurso, tem que entrar quase defendendo o texto todo. Aí, mesma coisa com a questão da bolsa, que não foi no meu caso esse ano, né? Entrar com recurso, mesmo meio que defendendo tudo que foi colocado ali para poder conseguir 0,12 pontos ou meio ponto. Aí, com essa questão, a minha sugestão né? Ou então a minha dúvida, se é possível ou não, nos próximos editais, meio que ter um retorno para a gente poder, bom,
tá, então eu tenho que defender isso, que esse é o recurso, né? A ideia do recurso, você defendeu o que está sendo a sua nota, né? Para entender. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, ter um retorno para a gente poder saber o que entrar com o recurso, porque o recurso, todo recurso, tem que entrar defendendo basicamente um texto todo, quase que uma prévia de uma banca. Não sei, era só isso. Só. Talvez o recurso da bolsa tenha um parâmetro um pouco mais definido. Tem a planilha com os valores que vocês preenchem, né? Sim. E vocês têm um cálculo a partir do que vocês avaliaram ali nos itens. Se a nota foi discordante, provavelmente são itens daquela planilha, então vai ter que realmente revisar, a própria pessoa pode revisar para ver se ela também não fez uma contagem equivocada da sua pontuação, e vão ser aí o recurso vai ter que ser assim mesmo, Carlos, dos itens, e a banca vai olhar item por item e vai pontuar. Posso sugerir fazer uma sugestão para a bolsa? Ter na grade a pontuação que o candidato atribui e a pontuação que a comissão atribui. E quando está resultado por sistema, se der para fazer, está disponível para isso. Tipo, só a grade. A grade com a pontuação. Você saber, ó, aqui eu dei tanto, mas eu ganhei tanto. Aí ele vai saber onde é que ele perdeu tanto. Sim, não sei se isso pode ser possível ver publicizado. sistema só a grade. Porque Eu acho assim, que esse sistema é aquela coisa de fazer a consulta da possibilidade. Nós anexarmos um documento de resposta, mas me parece plausível, assim, a possibilidade, principalmente na questão de avaliação de currículo. O projeto já é um pouco mais complicado. No Google Docs, fazer um Google Planilha, para personalizar isso. Pelo sistema, não. Sim. porque o exemplo assim, tem um colega que mandou os mesmos documentos do ano passado. Aí esse ano foi entendido que estava ilegível o documento. Como vou saber se era isso que estava sendo? Entendeu? Era mais esse questionamento. Mas essa ideia do professor Miguel, eu acho que vocês levantaram é muito boa. Assim. Eu agradeço. Desculpa mesmo. Não, mas a ideia, na verdade, ela é tudo, né? Então, é essa construção que a gente acaba fazendo de forma conjunta. Normalmente, quem participa das comissões enxerga os erros e depois, quando vem, a gente precisa corrigir, porque o professor Edson disse, precisamos corrigir a planilha para o ano que vem, assim, então, porque a gente vai tentando aprimorar a partir das coisas que às vezes não funcionam tão bem também. Obrigado. Nada. Mais alguma questão que querem colocar? Eu tenho uma dúvida mais a título de curiosidade mesmo. Citaste um exemplo de uma mãe que eu fiquei curioso. No caso, não sei se é o caso de alguém do PPG, mas se não tiver alguém nessa circunstância tão específica, essa bolsa é perdida, ela vai para outro PPG, a fonte perde essa bolsa, como que funciona? Nesse caso específico, é um caso real assim, de existência dessas bolsas. Essas bolsas elas são chamadas da FURB, não são bolsas nossas, são bolsas a mais de demanda social que a própria reitoria tem e ela disponibiliza. E aí os programas que concorrerem a essa bolsa, eles levam ela ou não. E aí, nós não tivemos nenhuma candidata nessa situação. Eles vão ver um outro parâmetro e vão abrir a chamada. Às vezes você até passa a bolsa, eles emprestam, que é uma coisa assim, depois devolvem, voltam para aparecer. E todas as chamadas institucionais que a FURB abre, a gente participa de todas. A gente não deixa passar uma, assim, na maior especificidade que possa ter. A gente faz a consulta entre os nossos alunos, principalmente os que estão ali na lista de bolsas, para ver se eles podem ou não concorrerem a elas. Algum exemplo que a gente já teve no PPG foi de aluno em ampla concorrência. Isso foi no ano passado, até nós tínhamos já poucos alunos concorrendo às bolsas. Nós tínhamos uma vaga para ações afirmativas para mulheres em vulnerabilidade social. Só que a candidata tinha concorrido à ampla concorrência e ela comecei a consultar todas as mulheres que estavam na lista. Olha, eu te enquadro na vulnerabilidade social, de renda até 2 salários mínimos na família. Aí nós encontramos uma candidata que foi contemplada. É uma bolsa que está emprestada para o PPG a partir de nós nos enquadrarmos. Então a gente presta muita atenção nesses editais para conseguir alavancar um pouco o nosso número de bolsas também. No mesmo caso, se a gente tem 20 bolsistas, só tem 19 preenchidas, com a sobrando, a gente empresta.
E depois, quando a gente precisa, a gente pede de volta. A gente nunca pode ficar com bolsa ociosa Ociosa, no programa. Já aconteceu comigo, já. Mas temos, né? Eu acho que eu dei um agradecimento ao Vinícius, né, que ele participou da comissão, né, de bolsas. Como ele tem uma bolsa, né, exatamente, ele não era parte envolvida de interesse, né? Então ele nos ajudou e participou ativamente nesse processo seletivo. E fica o meu agradecimento aí, né, nessa tarefa que não é fácil, né, que envolve a vida das outras pessoas. Outro assunto, tá? A PPG também participou daquele projeto grande, no sentido Cápsula Global, né? Então, esse dinheiro já está disponível na CAPES, vai vir para as instituições, acho que até setembro, e ele tem possibilidade de mandar alunos e receber professores, tá? Do exterior, né? Tá? Então, assim, se alguém tem em vista, né, ir para algum lugar no exterior, tem como a gente já ir pensando, né? Porque meus prazos vão ser bem curtos. Tá? Ele já falou assim, ó, tem casos que em 2 semanas a documentação vai estar pronta. Né? Então, assim, a gente não consegue sair do zero para o exterior em 2 semanas, não rola. Né? O que dá para fazer é se antecipar, sabendo que tem essa possibilidade, tendo seus vínculos, né? E deixar mais ou menos as coisas organizadas, para quando tiver a possibilidade, a gente na gestão futura conseguir dar fluxo para essas questões. Para nós somos docentes, Miguel, vai ter dinheiro para trazer gente de fora para cá. Tá? Para o doutorado de sanduíche aqui. Tá? Fazer aluno de fora. Não, professor. Professor de fora. Sanduíche aqui. Doutorado de sanduíche. Desculpe. Pós-doutorado. Pós-doutorado, então. Vai receber uma pós-doc, um pós-doc. Isso, vai receber, tá? Então, fala para a Tagani para se alguém tiver interesse. Quanto tempo? Um ano? Ah? Um ano, 6 meses? Eu acho que são prazos mais curtos, porque o pessoal do exterior não quer passar um ano no Brasil. Olha, depende do lugar. Mas a gente não tem essas informações ainda, não tem um montante de dinheiro, tem a informação de que será algo na casa dos milhões, então, 4 milhões. Vai ser distribuído entre todos os programas de pós-graduação da PUC que participaram do projeto, e a PPG é um dos programas que participou também. Por isso que é bom você esses eventos internacionais, faz os contatos, Faça os oportunidade. passaportes. Isso é esse ano ainda, Dudu. Esse ano. É para chegar o dinheiro em setembro, tá? E aí já começar a gastar. Né? Tem todo o ano fiscal, né? Temporada do ano fiscal, em ano de eleição. Né? Exatamente. Então, eu acho que tem uma quarentena, né? Entre ali, das eleições, não pode sair de dinheiro de Brasília que não seja previsto, tá? Então, acho que por isso que ficou mais curto os prazos ainda, tá? Para gastar muito até novembro. É. Esse ano não novembro. Em dezembro já começa um outro nascido. Então a gente tem, né, esses bolsas que vão ser contemplados em março, e entre os meses de abril e maio são mais 6 bolsas que vão ser implementadas. Então, Já foram algumas CNPqs? uma CNPq, uma CNPq, e até para os alunos que estão esperando a renovação da bolsa, até o início também, que é CNPq, 24 meses. Vocês lembram que no começo a gente passou uma planilha das obrigações do bolsista, ali, com as atividades de ensino, extensão, pesquisa. Muitos foram implementados em fevereiro, e aí com essa tabela, né, que são os documentos que encaminham para o PPG, obviamente, fazer a avaliação. No caso, eu não renovei a bolsa. Eu tinha essa bolsa de 12 meses, não renovei, eu preciso preencher essa planilha. Não concorre à renovação? Não precisa. Só quem for concorre à renovação de bolsa, que precisa preencher a planilha. A gente pode mandar no grupo lá de avisos de novo, tá? Sim, como muitos anos estavam aqui. Mas esse não é o que a gente já mandou na inscrição? Na inscrição de bolsas já encaminharam? Então a gente olha quem já encaminhou ali. Que inclusive foi esse que faltou no documento, porque era um período de carnaval e aí não tinha como falar com a secretária. Aí faltou algumas. E até inclusive a seleção ela acabou acontecendo no período de carnaval, em função para nós termos o tempo hábil para essa bolsa do CNPq que nós precisamos fazer a indicação. Então era aquela coisa de que nós estávamos correndo contra o tempo também.
eu nem estava trabalhando, estava de férias, mas eram umas férias assim, o tempo todo eu falei, meu Deus, precisamos resolver isso, por favor. Então, acabei trabalhando também ali nos bastidores, no sentido assim, para a gente conseguir dar conta dos prazos que às vezes chegam apertados para a gente e a gente repassa eles apertados para vocês. Então, desculpas. Em outras palavras, trabalhando nas férias para não perder uma bolsa. Importante. Então, esse é o edital do CNPq, então, que a gente implementou uma bolsa que não é disso. A gente tem uma perspectiva bastante otimista para no segundo semestre sermos contemplados com mais uma bolsa de 24 meses do CNPq. Vai ser aquela coisa de, mas o nosso mestrado é de 24 meses, perde os 6 meses finais. Aí a consulta que aquela vez a gente fez com a Mercedes, com Vinícius, de até a possibilidade de tudo postergar o término do mestrado em 5 meses para usufruir até o final, né, a bolsa. Eu vou falar sucintamente aqui as obrigações do bolsista e depois eu vou repassar lá no grupo dos alunos aquela planilha das obrigações dos bolsistas. A gente tem no nosso site a aba de formulários onde esses documentos todos estão lá. Mas a gente está com um problema também que os links expiraram. Então, eu estou em contato com a estagiária da informática, que aí eu tentei liberar pelo OneDrive, só que eu não sou tão lança naquelas coisas, que eu só consigo fazer a liberação para usuários da FURG. Então, tipo, eu estou na FURG e eu vou conseguir acessar o documento. Estou fora do ambiente da FURG, eu não estou logado no e-mail da FURG, eu não consigo acessar. E aí eu fui conversar com o Bobozinho lá da inteligência artificial e ele me disse que uma opção era carregar o documento no site diretamente do João. Também não entendo nada. Passei para a estagiária, podemos carregar direto no João? Assim, aí ela, sim, posso fazer isso. Então tá, então nós vamos carregar. Então hoje, a partir das 5 horas, ela vai tentar fazer essa experiência, porque a gente atualizou todos os links, mas só estão liberados para usuários que estão aqui na FURG, vocês vão conseguir conectar, ou se estão conectados no e-mail da FURG, se não estão, não vai falar. Então, vamos fazer diferente para que consigam acessar na aba de formulários os documentos esses de bolsista, os documentos para solicitação de recursos também. Tem um guia do aluno lá também, muitas vezes, eu estou com dúvida, não sei como fazer determinada coisa. O guia do aluno é passo a passo de como vocês vão pedir aproveitamento, de como vocês vão pedir proeficiência, de como vocês vão, de quantos créditos vocês vão precisar fazer. Então, muito do que eu e o professor Éder vamos falar aqui hoje está detalhado lá no guia do aluno. Então, as obrigações do bolsista, publicações, participação em eventos e aprovações nas disciplinas. Então, obteve alguma reaprovação, se eu não me engano, lá no manual diz que tem que ser aprovação com A. Se não teve uma aprovação com A, não concorre à renovação de bolsa no próximo ano. Então, é a obrigação do bolsista essa dedicação ao PPGEL. A gente tem algumas obrigações mais locais, então essa coisa também de residir em Rio Grande ou municípios limítrofes, a questão de ter a dedicação exclusiva ao PPGEL, não ter outra fonte de remuneração para a implementação da bolsa. A gente até tem uma normativa que permite esse acúmulo, mas a nossa normativa ela prevê que, no primeiro momento, vão ser contemplados todos os discentes que não têm outra fonte de renda. A gente esgotou esses, nós podemos começar a atender aos que têm fonte de renda. Então, essa é a questão que está posta. Pode passar de novo. A infraestrutura, então, a gente passou lá na sala dos mestrandos com computadores novos. Usem esse espaço, foi um espaço de luta para adquirirmos e estar com os computadores todos zero bala, então façam uso desses espaços. Nós temos aqui, junto à Secretaria, também um edital que a gente participou no ano passado. Agora nem lembro o nome do edital, mas não importa. O ProInfra, que aí nós conseguimos equipamentos, fazer aquisição de equipamentos, que foram 8 tablets, 4 gravadores de voz, 5 gravadores de voz, um drone DJI, que é mega potente. E aí a gente... É um com infravermelho, né? RGB, infravermelho, com modo
empréstimos desses equipamentos, é só solicitar aqui na secretaria, com a exceção do drone que a gente sempre coloca aqui, como é um equipamento de bastante valor, né? Essa importância de ter um técnico ou um professor habilitado para operacionalizar o equipamento que assine junto na retirada do equipamento. Mas são equipamentos para que vocês façam uso das suas pesquisas. Só por dúvida mesmo, curiosidade. Se a pessoa tiver habilitação de drone, ela não precisaria, no caso do professor. A gente tem, sim, a normativa que a gente colocou para o empréstimo junto com o professor ou o técnico habilitado. Então, o PPJ se corresponsabilize com o empréstimo. Obrigado. Então está reaberto. Oi? Está reaberto ele está. Ele está, mas é para grandes construções, assim, então é aquela coisa que eu até encaminhei para a direção do instituto aqui, que aí é para obras de 1 milhão, aí eu não faço nem ideia, eu vou passar para o instituto e estou à disposição para contribuir na construção de uma proposta, se for o caso. Eu tenho uma outra questão sobre o drone. Eu gostaria se vai haver uma apresentação para nós desse ano para os alunos, também vi um comentário da Secretaria de Educação, que a professora deve disponibilizar um recurso sobre aulas de drone, por assim, queria saber como está a situação e como vai ser. Vamos pensar isso para esse ano. Né? Então, a disciplina, tem a disciplina do Miguel, que já oferecida, né? Que já pega essa parte de pilotagem e tudo mais, né? A gente quer desenvolver um mini curso, uma disciplina para graduação, especialmente para trabalhar com dados planimétricos, né? Que é o que geralmente o jovem está utilizando. Assim. Fazer um voo teste, pegar pontos de controle, né? Mini curso, né? Depois de terminar o nosso doutorado, eu vejo isso, né? Olha as prioridades. Eu do Miguel, né? O Miguel uma expertise muito maior. Então, eu preciso ter tempo e de ajuda desses profissionais para dominar. Só uma questão, eu teria interesse em estar nesse meio do curso com vocês, saber se a previsão seja possível, se por exemplo, que eu vou fazer uma vai Porque até uma questão que a gente estava vendo, que a gente quer assegurar ele, fazer um seguro para ele nessa questão de dar um dano em terceiros ou no próprio casco do equipamento. A gente está na fase agora do registro, a parte seguro dele, para poder respaldar a fotografia. Mas ali é meio que usar a questão do registro, tem normalmente tudo do lance de treinamento, né? Menorzinho. Então, esse grupo da DJ aí, a ideia é começar com eles e progredindo para os demais. No site vocês também vão encontrar todos os nossos professores credenciados. Então, o professor Cristiano, ele está agora lá cedido para o Ministério da Pesca, ainda é professor aqui na FURG, também desejo as boas-vindas para vocês. O professor Ivan, nosso professor colombiano, também é professor permanente aqui no programa. O professor Éder, o João Nicolodi, que está no Ministério do Meio Ambiente em Brasília também. O professor Miguel, que está aqui, a professora Simone, que está retornando agora também ao programa, o professor Luiz, que vocês conheceram, o professor Paulo Vitor e o Tiago, que são colegas do Miguel lá no IFRS também, o professor Arthur, que é nosso professor aqui da História, até que o primeiro da Arqueologia, o primeiro slide é dos professores da linha Sistemas Naturais e Ambientais e aqui Urbano Regional. E aí nós temos 2 professores que estão nas 2 linhas, o Cristiano e o Ivan. Então, nessa linha temos também o professor Arthur, eu, a professora Maiara, que foi professora aqui na FURG e agora está na UNERJ, campus Niterói, a professora Mercedes, que a maioria deve conhecer, que é aqui da FURG, o professor Solismar é nosso professor colaborador, agora recente aposentou. O professor Paulo Roberto, que é da URGS, que também é professor colaborador aqui, a professora Giancarla, que é a nossa professora visitante. É isso, então, em termos assim mais amplos, e nós temos mais uma pequena apresentação sobre as rotinas, de como vocês solicitam documentos, pedem aproveitamentos, e a gente tem um cafezinho aqui também, se quiserem tomar. Intervalinho. Me ajuda